Que a graça e a paz estejam com você e com sua família. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de estudos na carta de Tiago. Então nós temos uma longa jornada pela frente, apesar da carta ter só 5 capítulos, mas nós vamos trabalhar aqui de modo expositivo, versículo a versículo, entendendo alguns princípios fundamentais dessa preciosa carta. Só para dar a título de curiosidade, o livro base que nós vamos adotar, boa parte dos argumentos que nós vamos trazer aqui é desse livro aqui. Ele está aparecendo ao contrário, né? Mas o nome dele é uma exposição de Tiago, a sabedoria de Deus, do Russell Shedd, o saudoso Russell Shedd, e como coautor o Edmilson Bezerra. Então, caso você queira algum dia adquirir, vale muito a pena esse livro. Ele é bem simples, bem didático, e por isso nós vamos utilizá-lo aqui na nossa série de estudos. E justamente nessa ideia, uma exposição em Tiago. Nós vamos caminhar, vocês vão perceber aqui, versículo a versículo. Vocês vão perceber que o desenrolar da carta de Tiago vai gerar sempre em nós curiosidades, vai nos chamar muita atenção. Às vezes vai ser aquele puxão de orelha que nós vamos receber das Escrituras. Então se prepare para isso. Mas é um livro abençoador. Vamos lá então. Eu quero só passar alguns aspectos gerais da carta e depois vou adentrar nos primeiros versículos. Eu quero tentar hoje a gente ir até o versículo 8. Então, sempre esteja com a sua Bíblia aberta, tá? Então, é estudo bíblico que nós vamos ter. Não tem como ficar distante da sua Bíblia. Então, se possível, tenha a Bíblia aí, tenha um caderno para anotações, ou se você gosta de anotar na sua Bíblia, aproveite, que nós vamos trabalhar o texto bíblico, tá bom? Essa carta não é um tratado teológico, como, por exemplo, você olha para a carta aos Romanos de Paulo, é uma obra-prima de teologia. Ali é conteúdo bruto. Ali você tem que parar, sentar, analisar, refletir bem, pensar nos argumentos que Paulo usa, nas retóricas, né, que Paulo usa naquela carta. Você tem que ter um vasto conhecimento também das Escrituras. Você tem que ter um conhecimento bíblico, ter um conhecimento teológico, a partir daquela carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. Mas a carta de Tiago ela se torna um pouco mais simples, porque Tiago aqui nessa carta ele é bem direto e bem objetivo nos argumentos. Principalmente o que Tiago vai fazer nessa carta é combater pecados e atitudes que prejudicam a vida cristã e o testemunho cristão. Por isso que eu coloquei como título da nossa série, né, de estudos, Carta de Tiago, o testemunho cristão, porque ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar de modo prático como o cristão deve viver, como de fato nós mostramos no nosso dia a dia que seguimos, somos discípulos de Cristo Jesus. A carta de Tiago ela foi escrita aproximadamente entre 10 a 15 anos após a morte de Jesus. Então, o conteúdo da carta está muito ligado à obra redentora de Cristo Jesus. Tanto a sua vida, como a sua morte, como a sua ressurreição e a sua ordem dada à igreja de fazer discípulos, serem testemunhas da obra de Cristo. Então, por isso, Tiago vai se importar muito com isso, que os crentes devem testemunhar Cristo Jesus. É interessante que as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, tudo que Jesus deixou a nós, vai servir como um pano de fundo, como base para os argumentos que Tiago vai trazer aqui nesta carta. E interessante também, uma curiosidade da carta de Tiago, é que é um dos textos do Novo Testamento com mais referências diretas ou indiretas aos livros do Antigo Testamento. Então, quando nós estivermos estudando aqui, vez ou outra nós vamos recorrer aos livros do Antigo Testamento para ver de onde que
Tiago está tirando seus argumentos ao seu ponto de vista, ok? Mas estou falando aqui Tiago, mas que Tiago é esse? Há 3 opções nas escrituras de 3 Tiagos, né, que aparecem. Primeiro, Tiago, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, irmão de João, os filhos de Zebedeu, né, os filhos do trovão. Esse é o primeiro Tiago. O Tiago, filho de Alfeu, que também era discípulo de Jesus. E o Tiago, que é irmão de Jesus Cristo, que se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. E sim, Jesus teve irmãos. Maria, ela teve mais filhos. Nesse caso agora com José. Tá? Então Maria não foi virgem para sempre. Claro que não. Se ela era casada, ela tinha que honrar o casamento dela com o esposo. O ato sexual é a consumação do casamento. Então, e não há nenhum pecado nisso. Faz parte do casamento. Então ela teve mais filhos. Jesus teve irmãos e irmãs, como a própria palavra diz. E Tiago era um desses irmãos de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então aqui é esta referência à família de Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Paulo falando aqui, Tiago, que é o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, esse Tiago, o irmão de Jesus, era um importante líder na igreja de Jerusalém. Ele era tão importante que a palavra dele era relevante. Lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, vai ter aqui o parecer de Tiago, a opinião de Tiago sobre a pregação aos gentios, que para o judeu, naquele primeiro momento, era uma novidade. A bênção de Deus estava sendo estendida além dos judeus, estava alcançando os gentios por causa da pregação do evangelho. E aí, Tiago, ele vai ter uma voz importante. Esse Tiago aqui, líder da igreja, a gente já viu que ele era uma voz importante, ele entendeu o propósito de Deus, que a mensagem também era para os gentios. E qual que é a base para ele ter esse argumento? O Antigo Testamento. Então, esse autor dessa carta, ele tem profundo conhecimento das Escrituras. Então, não era qualquer um que estava escrevendo. Era Tiago, irmão de Cristo Jesus. Mas para quem ele estava escrevendo? Quem eram os destinatários dessa carta? No versículo 1 ele vai dizer: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudação. As 12 tribos aqui que ele coloca, 12 tribos dispersas entre as nações, ele está se referindo aos judeus que tiveram que se afastar da cidade de Jerusalém, principalmente por causa da perseguição que os cristãos já estavam recebendo. Então, acabou e muitos tiveram que sair de Jerusalém. Mas também já havia aqueles judeus que residiam fora da região da Palestina. E estes se converteram a Cristo Jesus. Então, o primeiro alvo aqui da carta de Tiago são esses judeus que converteram ao cristianismo, mas que estavam distantes. Então, Tiago escreve a eles. Mas aqui a gente vai entender também que quando ele fala de 12 tribos, ele está falando de uma ideia de algo completo. Então, ele está se referindo ao Israel de Deus, ao povo de Deus. Então, ele estava se referindo a todos os judeus que estavam dispersos. Ele estava se referindo também aos gentios convertidos. Inclusive, a carta se refere a nós. Ela serve para nós. Vamos começar a ver agora o texto em si.
como que essa carta se apresenta a nós. Vamos ver algumas ideias que Tiago já coloca no início, tá? E a gente vai tratando aqui aos poucos. Nós vemos o versículo 1, no capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Primeira coisa interessante aqui é que Tiago, independente da condição dele, ele se coloca como servo. Se a gente está considerando esse Tiago o líder da igreja de Jerusalém, ele não se apresenta como alguém importante no aspecto de que deveriam ouvi-lo porque ele era o líder da igreja. Não. Ele se coloca na posição de servo. É algo que o próprio apóstolo Paulo também sempre faz. Paulo, no começo das cartas, ele não se coloca como alguém que deveria ser ouvido, porque ele era um apóstolo, um líder. Ele antes dá sempre a ênfase que ele estava a serviço de Cristo Jesus. Então, esse Tiago é um servo. Ele se coloca na posição de servo de Cristo. E se torna interessante se nós considerarmos ele como irmão de Jesus. Possivelmente ele se converteu depois de ter visto Cristo ressurreto. Durante a vida de Cristo, o ministério de Cristo, o ministério de seu irmão, ele não o via como o Cristo. Ele não o via como o Salvador. Mas João 7, versículo 5, nos dá uma ideia sobre isso. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, havia essa dificuldade em crer em Jesus como Senhor. Mas aqui ele já se coloca em outra posição. Ele coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E as 12 tribos, nós já vimos aqui do que ele se refere. Saudações. E a palavra saudação ela é importante nessas cartas, porque ela dá a ideia de alegria, até mesmo a origem da palavra alegria. E a palavra alegria vai ser fundamental nesta carta de Tiago. E esta é uma marca característica do testemunho do cristão. Uma vida de alegria. Isso a gente vai falar muito aqui nessa carta. Uma vida de alegria. Então, por isso, ele já enfatiza isso. Saudações. Ou seja, alegria para todos vocês cristãos. O que Tiago deseja a nós aqui é que, de fato, vivamos a alegria do Senhor. E aí, isso é tão verdade que ele vai tratar desse assunto, sobre a alegria, que o versículo 2 já vai falar sobre isso. E aí, nós vamos entrar agora numa parte que Tiago vai falar: tenham alegria em toda e qualquer circunstância, inclusive nas provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Versículo 2, capítulo 1. Os destinatários de Tiago, eles estavam passando por um momento difícil. Como eu disse, estavam passando perseguição, e por estar fora da sua terra, alguns talvez não tinham um emprego adequado, talvez em Jerusalém tinham os seus próprios negócios, tinham um bom emprego, mas tiveram que fugir da perseguição romana ao cristianismo, chegaram em regiões que tiveram que começar uma nova vida e tiveram dificuldades. Havia um preconceito também de receber cristãos como trabalhadores, estavam distantes de suas famílias e uma série de coisas. Estavam vivendo tempos difíceis, tempos de grande provação. Mas o que Tiago fala para eles? Tenham por motivo de grande alegria. Mas isso não é fácil. Nunca foi fácil ter alegria ou olhar com uma perspectiva alegre para o sofrimento. A nossa tendência é outra. Quer ver um exemplo das Escrituras? Salmo 73, versículos de 1 a 5. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. E aí ele vai falar:
Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Esse é o Salmo de Asaf. Essa é a perspectiva que Asaf tinha naquele momento, o sofrimento que estava passando, ver o ímpio prosperar, o ímpio feliz, e ele passando por dificuldades. Talvez aqueles irmãos olhassem para os não cristãos, que estavam bem, estavam tranquilos, estavam com seus empregos, estavam tendo sustento, e ele, como cristãos, estava passando por necessidades. Mas tanto Asaf quanto esses cristãos iriam entender da necessidade de olhar corretamente para as provações, para as circunstâncias, para o sofrimento, e enxergar que Deus continua sendo Deus, que Deus continua no controle de todas as coisas. Por isso, podemos ter alegria nas provações. Blaise Pascal, que foi um famoso matemático do século XVII, mas também era teólogo, ele disse uma seguinte frase interessante: a única motivação humana para agir é a busca da felicidade. Mas seguramente ninguém imaginaria que o sofrimento seja o caminho para a felicidade. Se alguém chegar com essa proposta, para você ser feliz, você tem que sofrer. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir que para você ser feliz tem um caminho fácil, um caminho tranquilo. Temos uma proposta boa para você ser feliz. Todo mundo quer ouvir isso. Mas não é isso que as Escrituras dizem a nós. O caminho para a felicidade percorre o sofrimento. Então, Tiago deixa isso muito claro para nós. A vida cristã, ela não foi programada para ser tranquila, para ser só um mar de rosas. Não. É só depois. Eu costumo sempre mencionar, quando eu falo sobre isso, um filme que me marcou, e ele é baseado em um livro, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O terceiro filme, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é uma jornada que os aventureiros de Nárnia passam, e aí várias tribulações, várias dificuldades, até que chegam ao final da jornada. E a cena muito marcante, que quando eles chegam no final da jornada, cumpriram todo o caminho difícil que tiveram, é que vem um mar de rosas. Aí, literalmente, no filme tem um mar de rosas, mostrando a abundância e a tranquilidade que eles haviam chegado. Mas, para chegar lá, tiveram que passar por um caminho de sofrimento. E aí, Tiago vai falar, por que nós devemos olhar nesse sentido, com alegria para o sofrimento? Ele diz no versículo 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que Tiago vai falar aqui é que as provações servem para nós, para mostrar que a nossa fé não é algo imaginário, não é algo só da nossa cabeça, é algo real. Porque você só consegue passar por provações com alegria porque você tem fé, porque você crê no Deus poderoso. Mas mesmo assim, mesmo passando por provações, por tempos difíceis, nosso coração questiona: Deus não é amoroso? Por que Ele permite que seus filhos sofram tanto? Porque Deus não acaba de vez com o nosso sofrimento. Deus não acaba de vez com as obras do maligno. Sabe que nós estamos sofrendo porque nós estamos pecando? Talvez você se pergunte isso. Sabe que o sofrimento na minha vida, nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, já teve irmãos que conversaram isso comigo, porque perderam familiares, perderam amigos. Pastor, será que é eu que estou fazendo alguma coisa errada? É algo natural, essas indagações que nós temos, meus irmãos. Porque o sofrimento é algo amargo em si. Mas nós devemos olhar não para ele, mas para o fruto do sofrimento, que é delicioso e de uma qualidade excelente para as nossas vidas. E ele vai falar então o motivo de passar por várias provações. Vai abranger todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas.
Por isso que questão de fé. Fé não é só uma questão para a minha vida espiritual. Fé não é só para ser usado quando eu estou na igreja ou quando eu estou assistindo uma live de uma exposição das Escrituras. Fé é em todo momento. Fé é quando eu tenho uma crise financeira. Fé é quando eu sou demitido do meu emprego. Fé é quando a minha empresa entra em falência. Fé é quando há uma crise na minha família. Fé é quando há morte ao redor de mim. Então, por isso que ele coloca várias provações. Eu não sei como está a sua vida hoje. Cada um pode estar passando por uma provação diferente. As provações não são iguais para todo mundo. A minha provação não é igual à sua. Nós passaremos por vários tipos de provação. Por isso que a alegria deve estar o tempo todo. Não é só quando tudo está bem. Sabendo que a aprovação produz 4 coisas que Tiago colocou aqui. Primeiro, perseverança ou constância. Romanos 5, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não há como fugir por uma porta de escape quando passamos por tribulações. Não dá para pular do barco. Não dá para usar aquela ideia, pare o mundo que eu quero descer desse mundo. Não dá. Embora alguns tentem, mas não dá. Nós temos que encarar as lutas que aparecem. Só será produzida a perseverança se encararmos a provação como motivo de alegria. Do contrário, não cresceremos em perseverança, mas cresceremos em murmuração. Então a alegria que nós deveríamos sentir, ela é substituída por reclamações, por lamúrias. Por isso que a perseverança não é algo passivo. Nós devemos agir com coragem, com força que o Senhor nos dá. Foi isso que o Senhor Deus disse a Josué, ser forte e corajoso. Josué passaria por várias lutas juntamente com o povo de Deus na conquista da terra prometida. Mas seja forte, seja corajoso, porque você vai perseverar nisso. Tiago também fala que um resultado de passar por várias provações, provação da nossa fé, é que ela produz maturidade em nós. O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olha que desafio que Jesus colocou para nós. Sejamos perfeitos. E como nós somos aperfeiçoados? Pelas provações. Porque a nossa fé é fortalecida. Temos perseverança. E nos tornamos maduros, perfeitos. E Tiago ainda fala, nos tornamos íntegros. Só lembrando que a perfeição não vai atingir o efeito agora, completo. É na eternidade. Mas esse é o alvo. E Tiago também diz então que o resultado dessa provação, das várias provações que nós passamos, o fortalecimento da nossa fé produz integridade. Paulo fala sobre isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Quando o Tiago fala de integridade, como Paulo aqui também fala, ele está falando de algo, da ideia de preencher algo que está faltando. Por exemplo, você compra um pedaço, um bolo, né? Um bolo, mas vem faltando um pedaço. Aquele bolo não está íntegro, está faltando alguma coisa. É isso que o Tiago está falando. Nós, às vezes, estamos faltando algum pedaço necessário a nós. E o Senhor nos preenche. E o que falta em nós é o nosso caráter. Nosso caráter é defeituoso. Nosso caráter é incompleto. E Ele vai preenchendo o nosso caráter quando passamos pelas provações, quando a nossa fé é provada, quando encaramos corretamente as provações com alegria, perseveramos nessas provações, nos tornando cada vez melhores diante do Senhor, Ele vai preenchendo o nosso caráter.
Porque nas aflições, presta atenção nisso, nas aflições é que nós revelamos como está o nosso coração. Quando tudo está bem na nossa vida, nós não escancaramos o nosso coração. Mas quando estamos sofrendo, o nosso coração se abre. Nós não conseguimos fingir na tristeza, nas dificuldades. As nossas falhas de caráter começam a ser mostradas quando estamos sofrendo. E é nessa hora que o Senhor vem e preenche em nós aquilo que está faltando, mediante a sua palavra, mediante a sua presença. Por isso que um quarto resultado das provações é que nós nos tornamos em nada deficientes, não falta nada em nós. À medida que nós vamos passando por isso, Deus vai nos completando de tal maneira que nós estaremos cada vez mais completos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós passamos tantas situações complicadas na vida, tantas provações, que a gente fica pensando que está faltando alguma coisa. Mas sempre quando parece que está faltando, Deus está nos preenchendo. Deus está completando de tal modo que, na verdade, não sentiremos falta de nada. Aí a ideia do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Não sentirei falta de nada. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não vou sentir falta de nada. Mesmo que eu passe por várias tribulações, várias provações, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor estará completando a minha vida. Então, é pela provação que a nossa fé é testada. Não para que, por causa do teste, nós vamos confirmar a fé ou podemos correr o risco de perder a fé. O teste não é para isso. Não é questão de ser aprovado ou reprovado, mas é uma questão de aprendizado. Sabe aquele professor que passa uma prova surpresa? E aí todos os alunos ficam todos doidos, né? Quem foi estudante, sabe como é complicado quando o professor passava isso. Mas eu tinha um professor que ele sempre fazia testes surpresas. E a gente ficava desesperado. Só que só no final do semestre ele ia dizer que aqueles testes surpresas não eram para aprovação e reprovação, mas para mostrar aonde nós precisávamos estudar. E o efeito era certo. Porque quando ele passava o teste surpresa, a gente se preparava para a prova de acordo com aquilo que a gente tinha ido mal no teste surpresa. Então é mais ou menos por aí. Esses testes, essas provações, são para que possamos aprender mais, crescer na presença do Senhor e perseverando, possamos nos tornar pessoas maduras, íntegras e sem qualquer falta em nossa vida. Pois bem, muito bonito isso, tudo que o senhor falou aí, pastor. Mas é difícil. Não é todo mundo que consegue. E não é mesmo. Sabe por que não conseguimos? Falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. É isso que Tiago vai falar do versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim: se porém algum de vocês, ele está como se dizendo, olha, se algum de vocês não consegue compreender isso, não consegue ver a alegria das várias provações, vocês necessitam de sabedoria. Então peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, assim como eu disse que na tribulação, o nosso coração é escancarado, a falta de sabedoria também é reconhecida nesses momentos de aflição. As provações têm a vantagem de nos dar uma visão de nós mesmos, incluindo os nossos pecados e as nossas carências. Se enxergarmos de forma matura o sofrimento, é porque nos falta a sabedoria.
que é um exemplo de alguém que tinha sabedoria quando começou a passar por sofrimentos, embora ele precisaria de mais e mais sabedoria ao longo do seu sofrimento. Jó capítulo 1, versículo 20. Olha a reação de Jó quando começam os seus sofrimentos. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. Ele teve sabedoria no começo do seu sofrimento. Ele foi aprendendo mais com Deus. Tanto que no final, ele diz que ele aprendeu a conhecer o Senhor por causa do sofrimento. O que nos falta, então, não é uma vida sem problemas, mas a necessidade de recebermos sabedoria de Deus. Porque problema todo mundo tem. Tribulações todo mundo passa, sofrimentos, aflições todos nós passamos. Nesse tempo de pandemia agora, tornou isso mais sério, mais claro. Todos sofrem. Mas aí a sabedoria? Será que todos têm? Será que você tem? Será que eu tenho? E aí Tiago diz, pense sobre isso e peça a Deus que dá a todos, liberalmente. Ele dá de forma generosa. Mas para isso você tem que reconhecer que você precisa. E esse é outro problema também. Às vezes nós não reconhecemos que precisamos de sabedoria. Eu creio que todos nós precisamos. Mas há requisitos quando você pede sabedoria para Deus. Primeiro ele fala aqui que você precisa pedir com fé. Depois com uma mente íntegra. Fé não é somente crer, mas é um seguro, firme e inabalável compromisso com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só uma questão de crença, é uma questão de seguir a Jesus. Não basta só saber e reconhecer que Deus é Deus, mas querer fazer a vontade dele. Essa é a fé que Tiago vai falar aqui, depois vai falar várias vezes sobre essa fé. Porque se você duvida desse Deus, duvida que de fato ele pode dar sabedoria ao ponto de trazer alegrias nas provações, você nunca vai adquirir essa sabedoria. Então, se tem uma coisa que nós podemos orar a Deus, que Ele vai nos conceder com toda certeza, é sabedoria. Mas peça com fé. Peça com uma mente íntegra. Não se deixando levar por qualquer coisa, semelhante à onda do mar. Uma fé assim, uma mente assim, é uma fé sem obediência. E por que ele usa a onda do mar? Você já vivenciou, né, presencialmente a onda do mar, mas isso não dá para ter ideia. A onda do mar, ela nunca alcança um alvo. Ela vai e ela quebra e morre na beira da praia, vamos dizer assim. Ela não é constante. Ela vem e volta. E às vezes a onda ela se divide. Né? Quando vem uma grande onda, de repente já forma duas. É algo instável. E ela nunca tem uma direção única. Né? A gente aprende isso na física. Né? As ondas, tanto as ondas sonoras, elas não têm uma única direção. Então é isso que o Tiago está falando. Quem não tem fé nesse Deus não vai adquirir essa sabedoria. Ele vai ser levado para qualquer lado. E não tem uma firmeza no seu coração e na sua mente. Não tem como, irmãos, buscar a Deus, a vontade de Deus, e buscar satisfazer o mundo ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Jesus diz que não é possível servir a dois senhores. E o Salmo 119 nos diz assim, Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não é uma parte do coração, mas é todo o coração. Então, o que o Senhor requer de nós para adquirirmos sabedoria dele é primeiro crer nele e viver para ele, que todo o nosso ser seja voltado para ele. É assim que nós nos tornaremos sábios na presença do Senhor. E a sabedoria verdadeira provém dos altos céus. Essa sabedoria que vem de Deus é para que possamos conseguir entender o problema do sofrimento e das provações da nossa vida. Não que vamos entender todos os propósitos de Deus, não é isso.
Mas vamos entender que Ele tem propósito. Vamos entender que Ele sabe o que está fazendo. Vamos entender que Ele é Deus, que tudo está no controle dEle. É esse entendimento, pela sabedoria, que vai nos sustentar e nos manter firmes durante as dificuldades. Irmãos, olhemos para esse tempo de pandemia que nós vamos viver mais de um ano. É algo que nossa geração nunca passou nada semelhante. Tantas mortes, tantas pessoas sofrendo, tantas crises. Se nós somos firmes, é porque o Senhor tem nos concedido sabedoria. E se nós olhássemos para as circunstâncias, nós já tínhamos desistido. Mas por causa do Senhor, porque cremos nele, Ele tem nos concedido sabedoria para passarmos por esses momentos. Provérbios 3, versículo 13, vai mostrar sobre essa ideia, como a sabedoria nos fortalece. A sabedoria que vem do Senhor nos fortalece. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Vamos ler o 13, o 14 e o 18. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Versículo 18. Ela, a sabedoria, é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Vê que tem a ver tudo que o Tiago está falando? O que o Provérbios fala? Quem tem sabedoria? Felicidade, alegria. Tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Porque a sua fé é fortalecida, porque você recebe sabedoria do Senhor. E você pode ter a satisfação de vida por conta disso. Já partindo para a conclusão dessa primeira parte, desse primeiro capítulo dessa série de Tiago. Primeiro, uma vida sem problemas, sem provações, tende a criar uma passividade, uma fraqueza. Eu acho que não passar por tribulações, não passar por dificuldades, é que nos faz fraquejar na fé. É justamente o contrário. Ter uma vida mansa e tranquila. Tem um livro aqui, que eu estava mexendo nos meus livros hoje, eu lembrei disso. Ter uma vida mansa e tranquila é a pior coisa para nós. Questão de fé. Interessante isso. Uma segunda conclusão que nós podemos tirar dessa primeira parte é que os benefícios que o sofrimento pode produzir na vida cristã, quando ela for repleta de fé real, é sempre nos tornar maduros e capacitados a servir ao Senhor. Terceiro, se nos falta sabedoria e, consequentemente, sofremos dos problemas causados por nossa estupidez, por nossa cabeça dura, por nosso orgulho, por nossos vícios, devemos buscar com fé a sabedoria que Deus dá livremente. Não busque refúgio na sabedoria e em outras coisas. Busque em Deus. Porque quando nós buscamos refúgio na tribulação e em outras coisas, nós vamos escolher o caminho errado. Podemos escolher o caminho do vício, podemos escolher o caminho da depressão, podemos escolher o caminho até mesmo do suicídio, como acontece com algumas pessoas. Veja qual é a solução correta que Tiago coloca para nós aqui. E, por último, para o povo de Deus, cada estado da vida é bênção. Tanto no momento de tribulação, quanto no momento de bonança, tudo é bênção do Senhor. Em todos os momentos nós devemos aprender dele, nos alegrar dele. Passamos por momento de prosperidade, produz gratidão em nosso coração. Mas passar por adversidade produz paciência, produz perseverança em nossa vida e nos tornamos mais sábios. Faz parte da vida, irmãos, passar por sofrimento. Jesus deixou isso muito claro. No mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, tem de alegria, porque eu venci o mundo. A razão de nos alegrarmos em meio ao sofrimento é tão somente por causa de Cristo Jesus. Porque por meio dele temos a fé, por meio dele
temos a perseverança por meio dele, nos aperfeiçoamos por meio dele, recebemos a sabedoria que provém do Senhor. Amém? Então fiquem na paz e até mais.